Então, bom dia a todos. Esse é um treinamento sobre atos normativos para as unidades do Fiscar que são vinculadas à reitoria, mas que não têm conselhos. É o terceiro treinamento dessa série, terceiro e último. E aí o Cardoso vai coordenar essa parte do chat, né, Cardoso? Tem uma pessoa solicitando aí uma... Isso, é o link do YouTube, eu enviei novamente para ele. Isso, perfeito. Então, pessoal, eu sou Eliane Colepiclo e sou responsável pelo DPD-GTIC, que é Departamento de Processos e Governança, tá? Sim, tá? Nós somos ligados à Secretaria de Informática e nós cuidamos do SEI, da parte de conteúdo do SEI na UFSCar, tá? O Márcio Cardoso trabalha comigo, eu chamo ele de Cardoso. Quando a gente começou, tinha vários Márcios, né? Então, aí a gente chamava todo mundo pelo sobrenome. E aí ficou o Cardoso, tá? Então, nós trabalhamos no SEI, eu vou ministrar o treinamento, o Cardoso vai auxiliar com toda a parte de links, do chat, de coordenar as pessoas na fila aí das dúvidas, tá? Então, nós vamos funcionar dessa forma. Tá? Lembre-se sempre que vocês tiverem dúvidas, ou levanta a mãozinha, ou escreve no chat, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma página, tá, que foi passada aí para vocês. Essa página foi passada para vocês no chat, tá? Que é a página que tem todo o conteúdo relacionado com produção e atualização de atos normativos no SEI, tá? Lembre-se uma coisa importante, pessoal, a gente não vai tirar muitas dúvidas relacionadas às diretrizes de como fazer o ato normativo, tá? Isso é uma coisa que a COPRAN faz, que é a Comissão Permanente de Revisão de Atos Normativos, tá? O que nós fazemos é a parte do SEI, é de explicar para vocês como isso vai funcionar dentro do SEI, tudo bem? E outra coisa importante é que ainda nós não temos os dois fluxos totalmente aprovados ainda e publicados, tá? Esses fluxos, eles estão em vias de serem aprovados pelo gabinete da reitoria, tá? Eu estou aguardando o aval lá do pessoal da reitoria, da Lourdes, da Beth, tá? Para a gente poder colocar esses fluxos dentro do portal SEI para vocês terem acesso, mas nesse momento eles ainda não estão acessíveis, tá? A partir do momento que esses fluxos entrarem publicamente lá no portal SEI, também vão entrar no ar os modelos novos, tá? De portarias, resoluções e instruções normativas, tá? Então, esses novos modelos vão estar disponíveis. No momento, eles também não estão disponíveis, nós estamos trabalhando com eles na forma de teste, tá? É importante deixar isso claro para vocês não ficarem procurando aí, onde é que está a portaria que eu criei lá no treinamento, agora eu não estou achando, tá? Então, só daqui uns dias é que isso vai ficar pronto, não vai demorar muito, eu acredito. Tá? Então, aqui nós temos todo o material, tá? Tem a apresentação do treinamento, que é essa daqui. É uma apresentação muito simplificada, que mostra um pouquinho dos fluxos, tá? E mostra como que é feita a edição, tá? A formatação dos atos normativos no SEI. Tá? Então, não é uma coisa muito completa. O que é mais completo é o treinamento que nós vamos ter aqui, que vai ficar lá no YouTube, e os outros 2 treinamentos anteriores, que também já estão disponíveis lá no YouTube para vocês, tá bom? Lembre-se que lá no YouTube, ó, o nosso canal é o SEI UFSCar, tá? Vocês podem se inscrever, o Cardoso já passou o link aí para vocês. E lembre-se que os treinamentos, eles estão com marcação, tá? Ó, tem uma marcação que, em cada pontinho desses que quebra, é um capítulo separado, então é um mini manual que fica dentro do vídeo, tá? E se vocês clicarem aqui no mais e olharem a descrição,
vocês vão ver que tem esses capítulos aqui definidos, tá? Então, clicando nesse minuto aqui, ó, a minutagem aqui do capítulo, vocês vão direto para o ponto, as duas onde vocês clicaram, tá? Vai direto para o minuto onde vocês clicaram, para vocês acharem com mais facilidade o tipo de informação que vocês estão procurando. Criar um novo tipo de processo. Ah, como é que eu crio? Você vem aqui no início e já vai direto para a prática disso aqui, tá bom? E depois vai ter o de vocês lá também, então se vocês se esquecerem, vai ter tudo isso lá no treinamento gravado, beleza? Então, vamos iniciar aqui, vou mostrar para vocês o fluxo do processo, tá? Então, como é que funciona? Nós temos 2 fluxos de processos. Nós temos o fluxo administração, atos normativos internos produzidos no SEI, e temos o fluxo conselhos, atos normativos produzidos no SEI, tá? O fluxo de conselhos, ele vai servir para as unidades que têm conselho, ou para uma unidade que não tem conselho, ela vai solicitar para um conselho realizar alguma coisa, tá? Então, vamos supor que vocês querem que o conselho da PROAD, como é que chama? COAD, Conselho de Administração. Vocês precisam do Conselho de Administração aprove alguma coisa para vocês. O que vocês vão fazer? Comunidade de secretaria, por exemplo, vocês vão solicitar ao COAD que faça a publicação do ato normativo, entendeu? Então, vocês vão ter que enviar uma minuta lá para o conselho para pedir para o conselho fazer o ato normativo, tá? A mesma coisa, para uma UVR, vocês querem pedir para a PROAD, sei lá, para fazer uma portaria sobre alguma coisa relacionada a finanças, administração, não sei. Vocês têm que enviar uma minuta para eles para pedir, tá? Então, vocês vão funcionar como se fosse uma UNVR, que seria uma unidade não vinculada à reitoria, pedindo para uma outra unidade, tá? Agora, vocês vão publicar os seus próprios atos normativos. Aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão seguir este fluxo aqui, que é o fluxo de administração, atos normativos internos produzidos no SEI, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ver aqui nesse fluxo que ele vai estar disponível lá no portal SEI, na área de processos. Vou abrir aqui o portal SEI. Você põe o link lá para eles do portal SEI, Cardoso, por favor? Então, este é o portal SEI, tá? Então, nós temos aqui a aba Processos. E aqui na aba Processos, nós temos separado por áreas temáticas. Tá? Então, nós temos aqui os processos, os fluxos de processos da ACE, que é assuntos comunitários. Temos os fluxos de administração, de ética, de extensão, de graduação, pesquisa pessoal e assim vai. Tá? No caso de vocês, vocês vão procurar em fluxos de administração. Tá? E aí, todos os fluxos que existem de administração, prontos, que foram feitos junto com as unidades, estão aqui. E aí, dentro desses fluxos aqui, vai entrar o de atos normativos produzidos no SEI, tá? E vai estar aqui, mais ou menos, perto desse. E esse aqui é o atos normativos internos, que são aqueles antigos que eram em papel e vocês transferiram para o SEI, tá? Então, esse aqui é o atos normativos impressos, que foram digitalizados e colocados no SEI. Aqui embaixo vai entrar atos normativos produzidos no SEI, tá? Administração, atos normativos produzidos no SEI. E mais aqui para baixo vai ter conselho, atos normativos produzidos no SEI. Tá? Logo vai entrar isso no ar, e aí vocês vão poder consultar por aqui. Por enquanto, que nós não temos eles disponíveis aqui, nós estamos com ele em andamento ainda, a aprovação, nós vamos trabalhar com ele aqui dentro, tá?
Mas, basicamente, a hora que você vai entrar lá, você vai clicar no PDF e vai abrir esse documento aqui para vocês, tá? Já é a versão final, tá? O que vocês têm aqui nesse fluxo? Vocês têm um fluxograma, tá? Depois, lá mais para baixo, vocês têm um fluxo descritivo, tá? Então, é muito importante vocês entenderem a diferença. O fluxograma é o que tem as formas sequenciais. E o fluxo descritivo é o que tem o mesmo que está nas formas lá do fluxograma, escrito detalhadamente, de forma mais descritiva, tá? Então, aqui, ó, começa. O mesmo que tem lá na primeira forma corresponde ao que tem aqui escrito, tá? Obviamente que, quando você coloca na forma, ele fica mais sintético do que quando você tem por escrito, tá? Então, lá no fluxograma, a gente não consegue, por exemplo, colocar links assim, ó, como tem aqui, tá? Então, se você precisar fazer um negócio mais detalhado, o fluxo descritivo acaba sendo melhor. Mas o fluxograma, ele é mais mnemônico, ele é mais rápido para você fazer. Então, se você já sabe como fazer e você só quer relembrar, acaba que fica mais fácil você vir aqui para o fluxograma, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos seguir esse fluxograma para vocês entenderem como que vocês devem fazer o passo a passo para criar o ato normativo, tá? Aí, aqui no slide, vou voltar aqui para o slide, eu tenho aqui as coisas um pouco mais resumidas, né? Aí, aqui é pela UVR. Então, vocês, como UVRs, né, que são unidades vinculadas diretamente à reitoria, vocês vão seguir esse fluxo aqui que eu já falei, né, que é administração e não conselhos, tá? Aí, no caso da Claudete, que ela falou que tem conselho, ela vai ter que seguir o outro fluxo lá de conselho, se ela for fazer no conselho, tá? Lembre-se o seguinte, supondo que vocês têm que publicar portarias e instruções normativas, que isso é o que são atos normativos, tá? Portarias e instruções normativas. Vocês vão publicar, não sei, na unidade secretaria, ou na unidade especial, na unidade propriamente dita, tá? Agora, vamos supor que vocês têm um conselho. Vamos entrar aqui. Supondo que vocês abrem aqui, ó. No meu caso, eu tenho aqui várias unidades, tá? Eu estou dentro de várias unidades. Faz de conta que essa aqui é um conselho, tá? Então, se eu vou publicar uma resolução, eu vou entrar no conselho. Se eu vou publicar uma portaria ou uma instrução normativa, eu venho para a unidade, tá? Então, a resolução fica dentro do conselho. Aí, no caso de vocês que não tem conselho, mas eu preciso publicar pelo conselho. Então, vocês vão ter que pedir para um conselho, tá? Por exemplo, o Consune. Não, isso tem que ser, não pode ser aprovado aqui só na nossa unidade por uma portaria. Tem que ser por uma resolução de um conselho. É obrigatório que seja assim. Então, vocês vão ter que enviar lá para a pauta de reunião do Consune, para o Consune aprovar, e vocês vão enviar uma minuta para o Consune, tá? Minuta de resolução. Aí vocês vão enviar e o Consune vai aprovar lá na reunião deles, e aí eles vão criar a resolução, não vocês. Agora, vocês vão criar uma portaria da sua unidade de ato normativo. Aí sim, vocês vão trabalhar dentro da sua unidade e vão criar a portaria ou a instrução normativa, tá? Por favor, me dê um aval aí, uma respostinha aí no chat, se ficou claro isso para vocês, essa diferença. Se vocês entendem o que é o ato normativo, se tem alguma dúvida sobre isso, tá? Se está tudo certo para vocês, vocês estão entendendo essa diferença ou não, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, entender o que é ato normativo, porque o que aconteceu na outra reunião? O pessoal falou assim, mas a gente só publica portarias
de... Como é que chama mesmo? Portarias de pessoal. Portaria de nomeação, né? Portarias de nomeação, exatamente. Obrigada, Cardoso. Então, a gente só publica portaria de nomeação. É assim que faz também? Não, não é. Gente, portaria de nomeação é diferente de portaria de ato normativo. O que é ato normativo? Pensem bem nisso. Ó. É uma coisa que está normatizando. Tá? Você está criando uma norma de funcionamento de alguma coisa lá na sua unidade. Tá? Então, vamos pegar uma secretaria qualquer. Ó, a UMA. Uma é a unidade de memória, né? A unidade de memória vai criar uma norma para receber coleções especiais de um externo. Vamos supor que tem um externo lá. Oi, Claudinha, tudo bem? Agora que eu te vi aí. A Claudinha vai criar uma norma, então, para receber coleções especiais de externos. Tá? Então, tem um sujeito lá, uma pessoa importante, uma personalidade que quer doar uma coleção lá para uma. Tá? Ela quer doar a coleção para o UFSCar. Então, a Claudinha, a equipe toda lá da UMA, vai se reunir, vai discutir lá como é que vai ser a norma para recepcionar essas coleções, como vai ser feita a triagem dessa coleção, quais são os pré-requisitos para receber aquela coleção. Elas vão discutir várias reuniões e vão fazer um esboço de um documento que vai ser uma portaria, e aí elas vão publicar essa portaria dizendo requisitos para recepção de documentos, acolhimento, não sei como é que vai ser o nome, não vou falar recepção, mas recepção de coleções especiais de pessoas externas, tá? Aí ela vai publicar lá no boletim do SEI e vai pegar o linkzinho lá do boletim e vai publicar lá no site da UMA. Aí, quando uma pessoa externa chegar lá no site da UMA e quiser saber como é que ela doa uma coleção, o que ela vai fazer? Vai estar lá o link dos requisitos. Ela vai clicar e vai chegar lá no boletim do SEI e vai ler aquela portaria, que é o ato normativo que explica tudo como que a pessoa pode fazer. Qual é o procedimento que a pessoa tem que seguir, tá? Então, foi criada uma portaria que é um ato normativo, que não é uma portaria de pessoal, que não é uma portaria de atribuir a chefia de um departamento, tá? Não é uma portaria de nomeação, porque vamos supor que a UMA tem vários departamentos abaixo dela. Ela se divide em vários departamentos. Então, a Claudinha, você que é a chefe daí, Claudinha? A Claudinha, que é a chefe, o que ela vai fazer? Ela vai assinar uma portaria nomeando uma pessoa lá da equipe dela como chefe do departamento. Essa portaria de nomeação é um ato normativo? Não, não é. Tá? Esse é outro tipo de portaria. Não é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Nós estamos só falando de atos normativos. Tudo bem, pessoal? Deu para ficar claro com esse exemplo? Como é que funciona ato normativo? Tá? É importante o feedback de vocês, tá? Vocês vão me dando um ok aí no chat para a gente saber se está tudo certo, se vocês estão entendendo. Beleza? Então, é isso. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a seguir este fluxo aqui, tá? Vamos entrar aqui pelo treinamento, que fica mais fácil, aqui, pelo slide, tá? Para poder fazer esse passo a passo, pessoal, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou entrar no SEI Treinamento. Onde é que ele está? Que ele sumiu daqui. Perdi o SEI Treinamento, que eu fechei a janela. Fechar tudo. Minha agenda. Então, para seguir esse fluxo, pessoal, nós vamos fazer pelo SEI Treinamento. Vocês todos devem ter acesso ao SEI Treinamento. Caso vocês não tenham, vocês vão escrever aí no chat para o Cardoso,
Tá? Vocês vão entrar... Põe um link para eles, Cardoso, por favor, do seu treinamento. Já está, acabei de pôr. Tá, então o Cardoso põe o link do seu treinamento, vocês vão tentar entrar com o seu login e senha, é o mesmo login e senha do SEI normal, do SEI oficial, tá? Aí vocês vão entrar para poder fazer junto comigo, passo a passo, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Vamos seguir esse fluxo aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos supor, a gente já tem o esboço lá prontinho de tudo que vai ser a nossa portaria ou instrução normativa. Tá? Ah, mas como que eu sei a diferença de portaria e instrução normativa? Você vai lá nas portarias de... Você vai lá nas diretrizes. Cadê as diretrizes? Vamos entrar aqui. Página de atos normativos. Compartilhar esta guia. Ó, aqui nós temos a padronização de atos normativos, tá? Nessa padronização, nós temos a resolução COAD, que institui a comissão e tal, né, começa os trabalhos de atos normativos, e nós temos aqui essa portaria de padronização dos atos normativos, tá? Que é a portaria GR 6285. Pronto, entramos nela, tá? Nessa portaria aqui é que nós vamos ter o trabalho que a COPRAN fez de normalização dos atos normativos, segundo aquele decreto lá do governo federal, que pede para os órgãos cuidarem dos seus atos normativos. Nesse decreto, lá tem várias regrinhas de como é que deve ser feito o ato normativo. Tá? Aí, cada órgão vai se adaptar àquelas regras do decreto e criar a sua própria regra mais específica, que foi o que a COPRAN fez na UFSCar. Tá bom? Então, essa portaria aqui é que vai conter essas informações que vocês precisam sobre como é que vai ser formatado, como é que vai ser padronizado o ato normativo. E aqui nós temos, não me lembro se é nesse que tem, acho que não é nesse não, é naquele outro, né? A definição, para um pouquinho só. A definição do ato normativo, ela está nessa resolução COAD aqui, se eu não me engano. Está aqui, pessoal. Então, nessa resolução, nós temos o quê? A definição de portarias, de resoluções e de atos normativos. Tá? Então, olha, o que são as portarias? São atos normativos publicados por uma ou mais autoridades para determinar providências de caráter administrativo, visando estabelecer normas referentes à organização e funcionamento de serviços e nortear o cumprimento de dispositivos legais disciplinares. Tá? E o que é a instrução normativa? São atos que, sem inovar, orientam a execução de normas vigentes. Tá? Então, vocês vamos dizer assim, que a instrução normativa ela é como se ela fosse um instrumento um pouco mais de orientação propriamente do que uma norma. Tá? É como se ela orientasse sobre uma norma que já existe. Vamos supor que existe um decreto do governo federal que orienta sobre alguma coisa. E aí a UFSCar vai fazer uma instrução normativa de como que é o passo a passo, vamos dizer assim, para seguir aquele decreto, tá? De uma forma mais específica. Então, isso é que é a instrução normativa. Tá? Então, ela é um pouco mais simplificada e tem que ter alguma lei acima para você seguir aquela lei e fazer as adaptações e o passo a passo necessário, tá bom? Então, ela é uma instrução de uma norma, ela não é uma norma propriamente já portaria, não, ela é uma norma mesmo, tá? Então, feita essa diferença,
nós vamos voltar aqui para o nosso treinamento. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a criar a nossa portaria, tá? Vamos pegar sempre o exemplo lá da UMA, que é a portaria sobre como receber as coleções externas, tudo bem? Então, como que vai funcionar? Vai abrir lá o fluxo e vai verificar esse primeiro passo aqui, ó, no início, tá? Então, a gente sempre tem que começar pelo início, gente. O início, ele sempre tem o padrão dessa bolinha vermelhinha, tá? E o fim tem uma bolinha azul, tá? Significando que terminou o processo, tá? Então, o que vai acontecer? A primeira coisa lá que a Claudinha vai fazer, ela vai verificar se existe um processo já dentro do SEI sobre aquele ato normativo. Ou seja, já existe um processo que tem falando como que é o passo a passo, como é que deve ser feito os requisitos para receber materiais, para receber coleções, tá? Se existe... ela fala, existe, mas existe em papel. Então, ela vai usar aquele outro processo que explica como que digitaliza e coloca dentro do SEI, tá? Aí passa a existir dentro do SEI, né? Aí, o que acontece? Ela pega aquele processo que já existe e reabre ele para a continuidade. Mas aí não, quando ela foi pesquisar, o que ela descobriu? Que não existe um processo só. Existe já 2 ou 3 processos que falam desse mesmo assunto. Alguém foi lá, criou um, depois passou um ano, criou um outro, e eles estão separados lá dentro. Tem os 2 ou 3 separados. Tá? O que vai fazer, então? Vai juntar esses processos em um único só, tá? Para poder articular essas informações, para que se possa ver o histórico desse ato normativo ao longo do tempo, como ele aconteceu. Então, vai anexar, vai escolher um processo principal e anexar todos os outros processos a esse que foi escolhido como principal. Beleza? Então, anexa tudo, vira um processo só, tá? Ou então, uma outra situação não existe nenhum processo, porque até agora ninguém tentou fazer isso, ninguém tentou criar uma norma das coleções especiais, não aconteceu. Então, vamos criar um novo processo do tipo administração, atos normativos internos produzidos no SEI. Tudo bem? Se fosse alguém que está trabalhando dentro de um conselho, como que ia ser aqui? Vai mudar aqui para conselho, atos normativos internos produzidos no SEI, tá? Vamos supor que a Claudete vai lá trabalhar com o conselho da NUMA, então ela já vai usar um outro processinho aqui, que é o conselho, atos normativos produzidos no SEI, tá? Mas todas as... Oi, pode falar, Cardoso. Desculpa, é que a Uma fez uma pergunta sobre isso, né? Acho que é bom já... eu posso juntar os processos, mesmo que eu não tenha sido a criadora dos processos anteriores? Sim. Não faz diferença isso. Quem criou... Lembre-se que a gente trabalha com unidades no SEI, tá bom? Então, unidades é que criam processo, não pessoas, tá? A gente está trabalhando sempre com esse conceito da unidade. A unidade é que está fazendo um trabalho, tá bom? Então, independente do que tenha sido você, uma pessoa que já aposentou, que já saiu, era outra unidade, o nome era outra unidade, que era a Colesp, né? Era a antiga Colesp que fez, então era aquela outra unidade que era lá no BCI, né? Não importa isso, você vai reunir aquilo, porque aquilo faz parte da história daquele ato normativo. Tá? A unidade mudou, isso acontece muito, tá? Na universidade é muito comum, às vezes muda a gestão, muda tudo de nome. Então, não se preocupem com isso, tá? O importante é reunir aquilo tudo. Mas isso está lá na outra unidade. Conversa com a outra unidade, entendeu? Tem que ter um acordo entre as partes para poder reunir o material e aquilo ser um histórico da universidade. É muito importante ter a história. Por exemplo, vamos supor que a gente vai criar uma normativa sobre um assunto e já foi criado de uma determinada forma. Às vezes é importante você estudar como é que foi criado anteriormente aquilo,
para você ver se vale a pena fazer. Aquilo funcionou? Ou então, não, foi feito, já não funciona. Conversa com a pessoa lá que criou, ó, assim não funciona direito. Aí você já descobre que aquela regra que você está tentando criar agora não vai funcionar bem, porque alguém anteriormente já fez daquele jeito e não funcionou. Entendeu? Então, é muito importante vocês reunirem tudo isso, tá? Não deixar as coisas espalhadas, tá bom? Eu coloquei o artigo aí do Portal 6 sobre como anexar um processo. Perfeito, Cardoso. Muito obrigada. Ótimo, perfeito. Então, continuando, pessoal. Agora nós chegamos aqui no iniciar processo. Então, vamos fazer na prática isso? Como é que funciona isso na prática? Iniciar processo do tipo... ele já está aqui aparecendo, mas eu posso escrever aqui, ó, atos, tá? Aí vai aparecer esse internos e o outro é produzidos no SEI, tá bom? Então, criei. Aí a especificação. Então, vamos pegar o exemplo hoje da Claudinha, né? Atos normativos sobre recepção de coleções especiais de externo. Não sei como é que vocês chamam, Claudinha. Se você quiser dar um nome mais bonitinho, você me fala, tá? Mas é só um exemplo, lembra disso. Quem que é o interessado? Gente, quando vocês mandam os processos para o DPDGT, que já é uma coisa importante que eu queria falar, vocês colocam assim, que o interessado no processo é o DPDGT. Não, gente, o interessado no processo é a sua unidade, tá? O DPDGT é só um intermediário para resolver uma questão sua em relação ao SEI, tá? Sempre interessado pelos processos são vocês mesmos, tá? Mesmo que vocês vão mandar lá para a gente, é você que é o interessado, não somos nós. Então, a UMA é interessada. Sei lá, vamos supor que as bibliotecas também estão interessadas. Opa. Bibliotecas. Aí eu posso colocar o Sistema Integrado de Bibliotecas e posso colocar bibliotecas da UFSCar. Posso até criar aqui um. Ó, desejo incluir, aí eu dou um OK para incluir. Tá? Então, aí quem que é interessado é, sei lá, o externo. Como é que a gente colocou o nome? Doadores de coleções, sei lá. Doadores de coleções especiais. Pode colocar assim também, que eles também são interessados, né? Pronto. Aí o nível de acesso. O nível de acesso, o que pode acontecer? A gente pode colocar como restrito ou como público. Se nós colocarmos como restrito, seria qual motivo? Simplesmente para você não... para que aquele processo não fique público enquanto ele está em construção. Tá? Por quê? Porque não terminou, não saiu a regra ainda, então eu quero deixar ele restrito por controle interno, por enquanto nós estamos só. Ou como documento preparatório, tá? Controle interno ou documento preparatório. A gente prefere colocar esse controle interno, tá? Porque a lei fica melhor. Então, você deixa lá como controle interno enquanto estiver em andamento. Quando publicar, aí você vai e muda isso para público, bom? Lembrando que se você puser aqui que o processo é controle interno, o que vai acontecer? Todos os documentos vão ficar com controle interno. E no final, na hora que você for mudar, você vai mudar aqui o processo para público, mas também vai ter que mudar os documentos para público, tá? Os que você tiver interesse que fiquem públicos, tem que mudar eles para públicos também, tá bom? Para não complicar muito a situação, porque nós vamos ficar mandando, enviando para assinatura, eu vou deixar como público, tá? Eu entendo assim que esse tipo de documento, a maior parte, ele vai ser um documento público no final das contas. Enquanto você não divulga, as pessoas não sabem dele, tá? Então, é difícil dar confusão. Eu entendo que poderia ser público sempre, entendeu? Mas tem alguns casos que precisa ser
alguns casos que são mais delicados. Sei lá, a pessoa pode entrar lá e achar aquela norma, e achar que aquilo já está valendo, e aquilo criar algum conflito, alguma confusão, algum mal-estar, algum desentendimento, tá? Nesse caso, aí vocês colocam restrito, tá? Então, tem que analisar caso a caso, tá? Isso daí. Então, eu estou colocando público aqui para facilitar o nosso entendimento, só, o nosso andamento aqui do processo, tá? Todo mundo conseguiu criar aí o processo no Sem Treinamento, tá tudo certo? Aí eu vou seguindo em frente aqui. Qualquer coisa, vocês vão levantando a mãozinha aí, escrevendo no chat, que o Cardoso vai me passando, tá bom? Então, vamos voltar lá no nosso slide para ver. Aí, o que vai acontecer? Depois que eu crio o processo, observem, ó, todas as três opções da decisão, elas retornam para o mesmo local aqui, tá? Que é incluir e preencher um documento, tá? Que documentos que vocês poderiam incluir nesse caso? Portaria conjunta. Aqui está errado, tá? Seria instrução normativa conjunta. Tem que mudar esse slide. Cardoso, você anota para mim, para eu mudar o slide da página 2, por favor? Porque eu não percebi que o exemplo ficou errado. Vou pegar aqui o fluxo verdadeiro. Vocês vão ver que no fluxo verdadeiro já está corrigido isso, pessoal. Eu não percebi que eu pus o slide mais antigo ali, tá? Ó, então, aqui, ó, portaria conjunta, instrução normativa conjunta, tá? Então, são 4 tipos de documento que vocês poderiam incluir nesse processo. No caso, agora, nós estamos criando uma portaria, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, para poder complicar um pouquinho e dar o exemplo completo, nós vamos fazer uma portaria conjunta. Então, vamos dizer que quem vai assinar esse documento não é só uma, é o CIB também. O CIB também vai concordar, porque às vezes o CIB também recebe lá umas coleções especiais, então eles têm que fazer conjuntamente a coisa, tá bom? Então, vamos fazer uma portaria conjunta, porque tem uma diferença, que é você enviar para a assinatura da outra autoridade, na outra unidade, tudo bem? Então, vamos criar aqui uma portaria conjunta, tá? Voltando aqui no sistema, incluir documento. Todo mundo já sabe, todo mundo conhece o SEI, né? Incluir documento. Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou escolher portaria conjunta, e aí tem essa portaria conjunta aqui, e tem essas outras duas que são teste, tá? Lembra que eu falei que os documentos não estão no ar ainda? Então, eu vou usar essa versão de teste aqui, que ela que é a correta, tá? Só que ela não foi ao ar ainda. Quando ela for ao ar, aí ela vai se chamar só portaria conjunta, provavelmente, ou portaria conjunta normativa, eu não sei ainda como é que vai ser, tá? Mas aí vocês vão ser informados, vocês vão receber o aviso explicando com o fluxo direitinho, tá bom? Então, essa é a portaria que vai estar com o modelinho que a gente precisa. Teste portaria conjunta. Então, se vocês forem criar aí, procura essa portaria. Teste portaria conjunta para criar, tá bom? Aí eu vou colocar aqui a mesma coisa. Recepção de coleções especiais de externos. Classificação por assunto não tem ainda, mas já vai ter lá, tá? A classificação. O Cardoso, você põe aí para mim, para eu colocar no documento teste portaria conjunta, teste portaria, etc. 010, 001. Aliás, desculpa, no tipo de processo. Tipo de processo, colocar a classificação do assunto. Tá? Aí o documento vai ser público. Confirmar. Pronto, está criado o documento. Sim. Tá, então beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu posso fazer de edição do documento, tá? Que é a parte mais importante que eu tenho para mostrar para vocês, tá? É a edição do documento no SEI, tá? E depois a gente passa para a continuidade do fluxo, tá bom? Que aí eu vou ter que voltar lá para o Chrome. Então, aqui é o seguinte, ó. Então, eu vou fazer uma portaria conjunta. Aí já começa uma coisa importante aqui. Vocês
devem ter notado que a maior parte dos documentos no SEI, vocês não conseguem editar esse cabeçalho aqui, tá? Mas se vocês conseguiram abrir um documento portaria conjunta aí desse teste, não sei se alguém já conseguiu, vocês vão notar que vocês conseguem editar esse formatinho aqui, ó, tá vendo? E por que ficou editável para vocês? Para que vocês possam atualizar o nome da unidade, porque de acordo com as diretrizes e padrões de atos normativos, os caracteres da unidade, eles devem ser de acordo com o que foi definido quando foi criada a unidade. Lembra que vocês têm que passar pelo SPDI, o nome da unidade, para poder ficar com aquele nome direitinho, com a sigla direitinho. Então, a sigla ela tem que ficar exatamente como é lá na portaria de aprovação daquela unidade. No caso do DPD-GTIC, o E é minúsculo, tá? Então, eu consigo alterar aqui, tá? Aí, no caso, vamos supor que o CIB, né, vamos supor que aqui seria a CIB, tá? É que aqui vai ser uma, né, na verdade, uma, faz de conta que eu estou na uma, e CIB. Aí, o CIB é a unidade conjunta que vai assinar junto com a uma, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vem aqui nesse underline e vai colocar o CIB com o izinho minúsculo no final, tá? Então, por isso é que ficou editável o cabeçalho, para vocês poderem editar a sigla da unidade corretamente e colocar a sigla da segunda unidade que vai assinar conjuntamente. Se tivesse uma terceira unidade, você colocaria aqui, sei lá, DPD, GTIC, tá? Ou sim, vamos pôr sim aqui, que assim que é a secretaria que assina a portaria, tá? E aí, por que eu não apaguei esse underline aqui? Vocês vão ver que tem vários underlines aqui, ó, no documento, tá? Ó, um monte. E vocês não vão conseguir enxergar isso aqui, mas aí no documento de vocês, quando vocês passarem o mouse, para o mouse em cima do underline, esse tracejado, vocês vão ver que aparece um textinho, que é um texto explicativo do que você deve colocar naquele campo, tá bom? Em todos os underlines, vocês param o mouse em cima e vai ter exatamente o que é para você colocar ali dentro. Tudo bem? Então, agora que eu já expliquei isso, eu apago esse underline aqui. O número vai ser sempre o número que está lá mesmo, tá? É um número sequencial. E caso vocês tenham perdido, vamos supor que você criou uma portaria e ficou errada, aí você perdeu aquele número, na seguinte pulou, né? Aí não pode pular, né? Então, o que você vai ter que fazer? Tem que solicitar para nós, lá pela central de serviços, que é o contato que vocês têm com a gente, DPD-GTIC, para a gente auxiliar vocês em qualquer coisa, tá? Vai lá na central de serviços, categoria SEI, e envia o problema que vocês tiveram. Aí tem um artigo no portal SEI, se o Cardoso puder colocar, Cardoso, que explica como é que você faz para voltar a numeração da portaria, como é que você faz para voltar a numeração de um tipo de documento para você não perder o número seguinte, tá bom? Aí, de 21 de agosto, essa é outra coisa que talvez vocês precisem modificar, tá? Então, aqui tá, 21 de agosto, só que eu não vou publicar essa portaria no dia 21 de agosto, ela não vai valer a partir dessa data de publicação. Aí a gente vem aqui no final, o último artigo da portaria, ele vai ser o quê? A vigência, tá? E existe uma norma lá nas diretrizes para você definir a data da vigência. A data da vigência, ela tem que ser que a portaria entre em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ou no seu primeiro dia útil, tá? Aliás, no primeiro dia do mês subsequente, vamos supor que o primeiro dia é útil, né? Ou no seu primeiro dia útil. Ou seja, se o primeiro dia do mês for sábado ou domingo feriado, então vai entrar em vigor no primeiro dia útil do mês subsequente, tá? Com produção de efeitos, no mínimo, após uma semana da data de publicação. Então, a ideia é que todas as portarias vão entrar em vigor sempre no
começo do mês que vem, primeiro dia útil do começo do mês que vem. Tá bom? Então, qual é o primeiro dia útil do mês que vem? É dia 4 de setembro. Para poder entrar em dia 4 de setembro, que dia que eu posso publicar essa portaria? Se tem que ter pelo menos uma semana de antecedência. Eu posso publicar ela no dia 28, né? No dia 28. Então, do dia 28 para trás, eu posso publicar em qualquer dia. Então, eu poderia publicar no dia 21, no dia 22, 23, 24, até o dia 28. Se eu publicar no dia 29, já não dá mais tempo, né? Já fica muito em cima, porque não dá uma semana. Aí eu vou ter que publicar no outro mês, no seguinte. Mas essa data aqui é o mínimo de tempo que você pode dar, entendeu? Você pode dar mais tempo do que isso. Tá? Então, vamos supor que você fala assim, olha, essa norma é muito complicada para o pessoal se adaptar em uma semana. Ninguém vai conseguir se adaptar a isso tão rápido. Então, a gente publica e vai dar, sei lá, 2 meses, que é o que a gente faz com as portarias dos fluxos. Tá? A gente dá 60 dias para começar o vigor daquela portaria. Por quê? Porque é para as pessoas se adaptarem, conhecerem o fluxo, entender como aquilo funciona. Tá? E aí sim se adaptar. Então, vocês podem dar um prazo maior do que esse aqui, mas não menor, tá bom? Tem que ter pelo menos uma semana entre a data da publicação da portaria, aí você vai definir aqui a data, e o dia que começa a valer, tá bom? E aqui você pode colocar, entra em vigor em, e pôr a data exata aqui, ó, em, sei lá, 20 de setembro de 2023. Mas é melhor não colocar datas assim, né? É melhor colocar, sei lá, 1 de setembro. Não, é 4 de setembro, né? Ou então colocar mês seguinte, sei lá, vamos ver, outubro. 2 de outubro. Entra em vigor em 2 de outubro. Tá? Desde que respeite esses prazos que foram definidos lá nas diretrizes. Tá bom? É 2 de outubro, não 24. Tá? Aí, o que vai acontecer? Vamos preencher aqui a ementa. Mesma coisa do underline, quando você passa o mouse, você tem a explicação do que é para você colocar no lugar do underline. Nesse izinho, você também tem uma explicação do que é a ementa, do que você coloca na ementa. Então, fala lá, de acordo com as diretrizes lá do ato normativo, né, da UFSCar. Item 1.1.2.1, explicita de modo sintético e conciso o objeto do ato normativo permitindo conhecimento imediato da matéria. Então, está explicando aqui para vocês o que é a ementa. Então, vocês poderiam colocar assim. E aí pode apagar essezinho, tá? Depois que você já viu tudo, aí você apaga. Mas enquanto eu não fiz, eu não apago. Aí, então, a ementa explicita de modo sucinto o que é o assunto do ato normativo. Então, dispõe sobre... Como é que a gente pôs mesmo? Deixa eu ver aqui. A recepção de coleções especiais por pessoas externas ao UFSCar, por exemplo. Aí eu apago, tá? Eu já vi tudo, doadas, né? Por pessoas externas ao UFSCar. Pronto, então isso é ementa. Aí eu vou começar aqui a colocar, preencher os campos, tá? Então, OA da universidade, olha aqui, que é esse OA. Digite o nome do cargo do responsável e assinante do ato. Remova o artigo inicial ao nome que não corresponde ao gênero do responsável. Então, digite o cargo. Então, o que a Claudinha é, Claudinha? Claudinha? Você é diretora da UMA? Vou colocar diretora aqui, tá? Talvez ela não esteja agora. Diretora
da uma. Aí eu não vou colocar o nome inteiro, mas seria o nome inteiro aqui, tá, pessoal? Unidade de memória e assim por diante, tá? Da Universidade de São Carlos. Ah, e faltou, ó, isso aqui está faltando na portaria conjunta, o Cardoso. Precisa colocar aí no modelo. Falta o quê? Falta colocar no modelo EA, EO, ou A, né? Teria que pôr isso aqui no modelo. Fala adicionar no modelo o segundo assinante, por favor, de portaria conjunta. Aí, no caso, vai ser a Camila, né? Vamos colocar. E a diretora do sistema integrado, lá, né? Termina de completo direitinho. E aí vai ter que pôr aqui no uso de suas atribuições pelo artigo tal, isso aqui tem que repetir, né? Aqui, a unidade de memória da universidade. E a diretora do sistema integrado, aí vai colocar aqui o artigo, né? Artigo, aí tem que pôr o regimento lá da UMA, né? Artigo 3, artigo 3º do regimento da UMA. Só que vocês vão colocar do jeito certinho lá, tá, pessoal? Eu estou colocando abreviado aqui só para facilitar. Aprovado pelo Consune, né? Não vou Consune aqui, mas é conselho, tá lá, tem que especificar também. Ah, não, desculpa, aqui é o dispositivo. Digite o nome da norma, é aprovado pela resolução, né? Resolução Consune, número, vou pôr qualquer número aqui, tá? 2 de fevereiro de 2023. E a diretora, nos suas atribuições, é a mesma coisa aqui, pelo artigo tal, considerando aí, a lei tal, aí você vai colocar lá as leis que são baseadas nesse ato normativo, né, considerando a necessidade de tal coisa, considerando a lei tal, que trata de coleções especiais, o regimento tal, aí coloca todos os considerandos, o resolve vem sem vocês poderem mexer nele, porque ele tem um padrão já que tem que ficar para sempre desse jeito, tá? Aprovar, né, aprovar a recepção de coleções especiais. Na verdade, aprovar as normas, né? Para recepção, aí escreve lá tudo. Aqui tem especificando o que é para você colocar aqui, ó, no izinho, tá? Não, aqui explica os artigos, ó. Como é que você vai usar os artigos. Então, agora eu vou na parte mais importante que eu tenho que explicar para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui que quando eu vou digitar aqui, eu não consigo mexer no artigo 1, ele é uma numeração automática, tá? Então, essa é a coisa mais importante que tem aqui para vocês. Para facilitar a vida de vocês na hora que vocês fazem o ato normativo, foi criada toda uma numeração automática aqui, baseada em estilos, tá? Os estilos estão nessa caixinha aqui. Então, quando você abre a caixinha, você vai ver que tem artigo 1º, ele é o art 1, nível 1, artigo 1. Art 1, nível 1, artigo 1, substituição. Então, isso aqui é um artigo de substituição de artigos. E aqui o 10, quer dizer, a partir do 10, não usa mais o ordinal, ó, usa o cardinal. Então, você usa este aqui a partir do 10, tá? Mesma coisa com parágrafos. Se for descendo aqui, você vai ver que tem o parágrafo, ó. Artigo, parágrafo, ó, como é que já é feito aqui certinho, tá vendo? Depois vem um parágrafo único, também já vem certinho. O inciso, a linha e item, tá?
Esses são todos os dispositivos que vocês precisam para fazer o ato normativo, tá bom? Depois vai ter também o estilo de sessão, tem estilo de tabela, tem centralizado para pôr figura, enfim, tem vários outros estilos aqui que vocês podem utilizar, que também estão disponíveis em todos os outros documentos do SEI, tá bom? Aí, o que acontece? Eu vou digitar aqui o artigo. Lembre-se que é sempre com indentação, né, que funciona um ato normativo. Então, você tem lá uma regra maior e pode ser que você tenha que especificar aquela regra. Aí você vai usar o parágrafo para especificar um pouco mais. Você vai usar a linha para especificar um pouco mais o parágrafo. E você vai usar o inciso para especificar mais a linha. Desculpa, ao contrário. O inciso para especificar o parágrafo. Depois a linha para especificar o inciso. Tá? Que nem a gente faz aquela numeração de documento, né, de lista. 1, 2, 3, depois 1.1, 1.2, 1.3, depois 1.1.1, e assim você vai descendo os níveis de especificação, você vai fazendo, tá? Então, aí você vai escrever as normas todas, você já tem aqui como é que deve ser feito o de substituição, os parágrafos e assim por diante. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, voltou para o de substituição, a gente vem aqui e troca para o artigo 4º. Aí chega lá no 10. Aí no 10 está errado, né? Aqui não é para ser com ordinal, é cardinal. Vem aqui e mudo para artigo 10. Daqui em diante ele vai manter a numeração. Tá? Parágrafo. Aí você fala, mas eu só posso pôr o parágrafo depois? Não, você pode pôr aqui no meio. Vamos supor que o artigo 4 tem uma especificação. Tá? Aqui eu digitei o texto, né? Aí aqui tem um parágrafo. Eu venho aqui e coloco o parágrafo aqui no meio. Pronto, tá lá. Tá vendo? Aí ele já mudou aqui sozinho para o 5. Não preciso me preocupar com essa numeração aqui, que ele vai sozinho. A não ser no 10, que aí pode ser que eu tenha que dar uma revisada para fazer as alterações a partir do 10, tá? Isso vai acontecer no artigo e no parágrafo, tá? Aí digite o texto do parágrafo. 2, 3. Aí vamos supor que aqui tem um inciso. Aí eu venho aqui e coloco inciso. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Aí, dentro desse inciso 3, tem a linha. Pronto. Aí, eu começo aqui, digito o texto, tá? A linha. Tá? Aí, você fala assim, mas esse jeito assim, em bloco, fica ruim para enxergar. Foi definido, por convenção, que seria tudo em bloco, tá? Não vai ter aquele negócio de ficar recuando. Mas, às vezes, para uma visualização melhor da especificação, né? Você acha que é melhor, então, puxar para frente. O que você faz? Você vem aqui na indentação do recuo, tá? Vem aqui, né, no recuo do SEI e põe um recuo para parágrafo. Só que é chato, que você vai ter que ficar fazendo isso para tudo depois. Se for grande o negócio, você está frito. Tá? Pode puxar os dois de uma vez. Ó, esse e o de baixo. Ó, puxei, já veio o outro aqui também. Esse e esse. Aí o artigo 5 veio junto, mas ele é bom. Pode voltar aqui, ó. Errei, eu volto, tá? Aí até aqui, vou para frente. Pronto. Agora ficou bonitinho, ó, tá vendo? Ficou com a indentação nesse caso aqui. Aí o artigo fica lá no 0, tá? E assim por diante. Então, aqui vocês têm todos os estilos que vocês precisam para fazer a numeração automática sem errar e não ter que ficar pensando nisso, né? Qual que é o próximo número, tá bom? Que nem tem lá no Word, beleza? Aí vem o último artigo, vai ser o artigo da data de vigência, e no final vocês vão colocar aqui nessa tabelinha, que ela é uma tabelinha transparente, sem linhas, né? Você vai colocar o nome do responsável pela primeira unidade. Aqui que é o nome, tá? Então, aqui vai ser Cláudia. O Claudinha, não lembro seu nome completo. Aqui vai ser a Camila. O cargo da Cláudia é diretora da UNO.
Põe só uma aqui. Eu não sei se pode pôr assim, tem que olhar lá nas diretrizes, tá? Diretora do CIB. Pronto. Tá pronta a minha portaria, beleza? Então, isso é a coisa que eu tinha principal para mostrar para vocês de edição do documento, que é você usar os estilos, né? Para você fazer o seu documento, tá bom? Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos pôr para alguém assinar esses documentos aqui. Como que vai ser primeiro? Primeiro vai ser a pessoa que vai... que está na outra unidade assina. Então, a gente tem que pôr no bloco de assinatura, e aí a Camila assina, e depois volta para uma, faz de conta que eu estou na uma, e aí a Claudinha assina. Tudo bem? Então, funcionaria assim. Aí eu vou salvar aqui, eu não vou assinar, faz de conta que eu sou alguém da secretaria, e agora eu vou voltar a compartilhar com vocês o documento lá no... Tá dando para entender, pessoal? Alguém está com dúvida? Vocês conseguiram entender bem essa parte da numeração automática? Tá? Inclusive, isso pode ser útil para vocês em outros documentos também, tá bom? Vocês podem usar em todos os documentos que vocês fazem no SEI, essa numeração. Bom, agora eu vou voltar aqui à apresentação para o Chrome, né? Pronto. Espero que aqui ele apareça com a formatação, né? Porque... tá aparecendo certinho, tá? Então, agora eu consigo voltar para o Chrome sem confusão do Google Edge, que não dá para ver as guias, né? Então, é isso, pessoal. Está pronto o documento. Agora, vamos fazer de conta que eu vou enviar esse documento por bloco. Ó, vamos olhar aqui no nosso treinamento, nosso slide. Então, ó, no slide, a gente incluiria o documento, ó, nós incluímos. Aí, determina a data de vigência que a gente fez já. Aí, verifica, é um ato normativo conjunto? Se não, o próximo passo vai ser aqui, ó, a linha azul, tá vendo? Ó, não é um ato normativo conjunto. Vem para essa linha azul, retira o documento do bloco. O Cardoso, não é aqui, não. O azul é no próximo. Atribui processo à chefia. Você anota? O que é? Que eu não entendi o que você falou. Ó, ato normativo conjunto, não. Está vindo a linha azul para retirar o documento do bloco aqui. Será que está certo aqui no... Deixa eu ver se o original está certo. Tem que mudar lá, Cardoso. Vai para a forma seguinte, atribui processo à chefia. Então, pessoal, quando... Deixa eu mostrar por aqui, vai. Entendeu? Eu vi, eu entendi. Tá. Então, aqui, pessoal, o que vai acontecer, ó? A gente cometeu um errinho aqui, tá? Depois a gente vai corrigir, ó. Se o ato normativo não for conjunto, ó, não, vem para esse azulzinho e ele vai vir para cá, ó, atribui processo à chefia da UVR, tá? Que aí não tem nada dessa parte de bloco de assinatura, porque você não tem que mandar para outra unidade, né? Então, você já vai atribuir direto para a sua chefia assinar, tá? Agora, se for um ato normativo conjunto, o que vai fazer? Editar o ato lá com os campos que a gente editou, que no caso foi o nome da Camila, né? Inclui o ato no bloco de assinatura, aguarda a assinatura pela outra unidade, aí a outra unidade está aqui embaixo. Unidade do ato conjunto, tá? A unidade vai receber o bloco de assinatura e um e-mail avisando. A chefia vai assinar o bloco e fim. Aí vai retornar aqui, ó, aguarda a assinatura pela unidade do ato conjunto. Então, vem aqui, ó,
retira o documento do bloco e atribui o processo para a chefia. Vamos fazer, então, a parte do bloco agora. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que atribuir para a Camila, diretora do CIB, assinar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse documento em um bloco de assinatura, que eu estou na UMA, tá? E eu vou... Ó, ele está falando aqui para eu incluir já no bloco. Vamos ver se tem um bloco aqui para o CIB. Ó, tem um bloco para o CIB e SEAD. Mas eu não vou mandar para o SEAD, eu vou mandar só para o CIB. Então, eu vou criar um novo aqui. CIB. Para assinatura da diretora. Unidade de disponibilização, CIB. Camila está disponível aí? Acho que a Camila não está, né? Então, vamos pôr para a Ju? Pode ser, Ju? Pode ser sim. Então, eu vou pôr para gabinete da reitoria, tá? Faz de conta que a Ju é a Camila. Então, vou voltar lá nesse bloco. Deixa eu colocar aqui. E vou adicionar o bloco para a Ju. Então, eu entrei aqui no bloco, ó, e vou colocar só para GR, só para a gente ter uma assinatura de conjunto, tá bom? Então, ó, o documento está colocado no bloco, aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que entrar no bloco e disponibilizar para que a Camila possa assinar, que no caso vai ser a Ju, tá? Que vai fazer o papel da Camila. Então, eu venho aqui, ó, no bloco, esse bloco aqui em amarelinho, e eu vou disponibilizar o bloco. Pronto, disponibilizei. Agora, a Ju vai poder entrar lá e assinar para nós o documento, mas eu não mandei o e-mail para ela, né, avisando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui no processo e vou criar um e-mail para a Ju, que seria a Camila, né? Direcionado para o CIB, seria, né? Seria assim, ó, diretoria CIB, tá? Aí eu vou mandar o e-mail lá para ela. Como que eu vou mandar esse e-mail? Aí eu venho aqui no fluxo, e no fluxo tem na parte descritiva. Espera aí que ele está carregando aqui. Na parte descritiva aqui, ó, se for um ato normativo conjunto, tá? Inclui o ato em bloco destinado à chefia, seguindo o procedimento. Como envia o documento para assinatura em outra unidade? Tá? Então, entrei aqui para ver como que é o passo a passo de enviar o documento para assinatura em outra unidade. Criei o bloco, tudo explicadinho, tá? Tudo que eu fiz até agora está explicado aqui, tá? Aí tem que enviar o e-mail, ó. Tem que enviar um e-mail para outra unidade falando do bloco, senão como eles vão saber que tem que assinar? Tá? Então, eu venho aqui, copio o conteúdo desse e-mail aqui, e eu colo aqui no meu e-mail, ó. Tá? Assunto, bloco de assinatura, solicitação de assinatura. Prezados senhores, estamos enviando o documento SEI abaixo para assinatura. Número do bloco de assinatura. Eu vou lá no SEI e vejo qual é o número do bloco. Número do bloco, colo aqui. Número do documento que vai ser assinado. Não são mais de um, é um só. Eu vou entrar aqui e ver o número do documento. Ó. Qual que é o documento que a Camila tem que assinar? É esse aqui, ó. Por teste, portaria conjunta. Então, eu venho aqui, copio, numerinho e colo aqui. Cola aqui, tá? Nome completo do assinante. Quem é que vai assinar esse documento? Camila.
Francilane Passos. Prazo. Vamos dizer que tivesse um prazo, eu colocaria aqui até dia 25 de agosto, tá? Ou então, se não tiver prazo, eu deleto aqui, tá bom? E aqui tem um passo a passo de como ela vai fazer para assinar o documento, se ela não souber, tá bom? Para saber como assinar, veja o artigo, lá. Após a assinatura, devolver o processo. Aí eu vou colocar aqui que eu sou a Cláudia. E a minha unidade é a 1, tá bom? Aí eu enviei o e-mail, que eu não vou enviar, obviamente, né? Mas aí eu envio o e-mail direitinho, pronto. Aí a Camila recebeu lá. A Camila vai ser a Ju, então a Ju já recebeu o e-mail, recebeu aí, Ju, então assina para nós, por favor. Tá bom. Fazendo de conta. Opa, perdi a apresentação. Pronto, voltei. Então, agora eu clico aqui e já consigo ver que a Ju assinou. Opa, então faz de conta que aqui foi a Camila que assinou, tá? Como diretora, aqui o cargo dela está diretora do CIB. Aí agora, vou fazer de conta que eu sou a Claudinha. Claudinha está aí ou não? Acho que ela não está, né? Então, a Claudinha não está, eu vou assinar por ela. Assina para mim, vai, Cardoso. O Cardoso vai assinar pela Claudinha, por favor. A Claudinha tá, eu não sei se ela tá sem microfone. Então assina aí, Claudinha. Tá, tudo bem. Mas você consegue assinar? Você consegue entrar aí nesse... Mas liberou para uma também ou não? Só liberou para... Não liberei, vou liberar. Ela não vai conseguir. Eu também não consigo, porque como está em bloco, não aparece. Espera aí que eu vou liberar aí para você. Só um minuto. É que era para ela estar aqui, na verdade, é como se eu fosse ela, né? Eu estou na unidade dela. Pronto, pode assinar aí, Claudinha. Aí a Claudinha assinando, nós vamos dar continuidade no fluxo. Quando você assinar, você dá um toquinho aí para a gente no chat, tá? Vamos continuar aqui o fluxo, então. Então, aguardo a assinatura da unidade do ato conjunto, que está aqui, ó, a raia da unidade do ato conjunto. Só vai ter isso para fazer, que é assinar o documento, tá? Aí, depois que vem, tira o documento do bloco, a hora que ela terminar, e atribui o processo à chefia da nossa unidade. No caso, é a ela que está assinando. Ela está falando que não está aparecendo. Não, é só você colocar o número do documento lá na pesquisa e já aparece para você. Entendeu? O número do documento é esse aqui, ó. É só você pôr aí na pesquisa. Você clica aqui, ó, Claudinha. Pesquisa e coloca esse número. Cola esse número. E ele vai aparecer para você e já tem o botãozinho de assinar aí para você. Vai ter uma canetinha. Não é essa canetinha, não, é a outra. Cláudia, é que ela escreveu, deveria aparecer em blocos internos. Na verdade, é bloco de assinatura, que é o ícone. Mas eu não preciso... mas não precisa entrar no bloco de assinatura, não. É só pegar esse número do documento e pesquisar e dar o assinar. Tá? Só vai em assinar documento aí. Deve aparecer uma canetinha para você. Ela assinou. Perfeito. Ó, então, maravilha. Ó. Todo mundo já assinou, agora tá pronto para publicar, né, esse documento. Nós vamos passar, ó, esse treinamento está dando 2 horas, hein? Está dando para fazer 1h30, não. Então, depois que as chefias assinam o documento, atribui a chefia assina,
E aí nós vamos publicar no boletim, tudo bem? Aí, se tiver o acesso restrito, vai redefinir o acesso para público, copiar o link no boletim SEI e incluir nas plataformas da unidade, lembrando que não pode fazer PDF do boletim e colocar no seu site, é só o link da publicação no boletim. Por quê? Porque se tiver qualquer mudança, qualquer alteração naquela publicação, a pessoa tem que ver sempre lá na origem. A origem é o boletim, não é para ficar replicando o mesmo documento várias vezes em lugares diferentes. Tudo bem? Então, sempre usa o link para colocar lá no site da sua unidade, tá? Aí divulga o ato normativo, pode enviar um ofício dentro do processo do ato normativo, ou um despacho, pedindo para as pessoas lerem e atestarem ciência, ou enviar um ofício dizendo que todo mundo leu, todo mundo foi informado, tá? E salvar o link numa planilha de controle dos atos normativos da unidade. Vocês têm que criar uma planilha de controle dos atos normativos para vocês saberem todos os atos normativos que tem da sua unidade, tá bom? Inclui o processo em bloco interno, para você guardar, para você saber, para você localizar facilmente quando você procurar, e envia o processo para a COPRAN. A COPRAN, ela vai verificar a conformidade do ato normativo, definir 3 eixos temáticos para o ato e incluir esse ato normativo lá naquela página, nessa página aqui, dos atos normativos da UFSCar, por área temática. E qual que é a área temática da UMA? Deve ser alguma coisa de documento, informação, memória e editoração, né? É aqui, Ju? Informação, memória e editoração. Isso mesmo. Tá? Então, o ato normativo novo lá da UMA, e com o CIB, entraria nessa área aqui, tá bom? Vamos ver como é que funciona essa área aqui. Ó, atos normativos de informação, memória e editoração. COAD, tudo COAD e CONSURE, tá? Aí dá para procurar aqui, ó, tem uma busca, tá? Beleza, pessoal? Vamos ver como é que faz a publicação, então, para a gente finalizar? Então, publicação, deixa aqui, deixa aqui. Então, a parte da publicação, publica o ato normativo no SEI. Vamos entrar aqui pelo descritivo. Ó, o VR publica o ato normativo no boletim de serviço eletrônico, considerando o prazo estipulado. Redefine o nível de acesso. Ô, Cardoso, põe aí para colocar aqui, seguindo o procedimento de publicação, né? Está faltando. No item 7 tem que colocar, seguindo o procedimento de como publicar um documento no boletim. Você anota? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer a publicação desse documento aqui no boletim. Como é que a gente publica? Primeiro, não são todos os documentos que são publicáveis no boletim, tá? São só alguns documentos. E os documentos que são publicáveis não são todas as unidades que têm acesso a eles. Então, o que acontece? Se vocês são uma unidade vinculada à reitoria, vocês têm direitos, têm delegação para publicar uma portaria e uma instrução normativa. Mas, se vocês são uma unidade não vinculada à reitoria, ou seja, as unidades que estão subordinadas às que são vinculadas à reitoria, elas não têm direito de publicar portarias e instruções normativas, tá bom? E no caso, por exemplo, das resoluções, vocês também não têm direito de publicar resoluções, só os conselhos podem publicar resoluções, tá? Então, você quer pegar um ofício e publicar no boletim, você não vai conseguir, porque você não vai ter o ícone de publicação dele lá no boletim.
tá? Você só tem o ícone de publicação nos documentos que são elegíveis para publicar em boletim, tá? Que são, por exemplo, esses dos atos normativos. Então, no caso, esse aqui, como ele é uma portaria conjunta, ele é elegível para publicar no boletim. Então, você vem aqui nesse ícone azulzinho e agendar a publicação, tá? Tem o número do documento, o tipo dele, os assinantes, o motivo dele é publicação, aqui fica sempre igual. Quando que você vai disponibilizar ele? Você vai colocar a data certa, sei lá, vamos supor que você pôs lá dia 25, né, que vai ser publicado, você põe aqui a data para o dia 25, tá? Então, você não vai pôr ele hoje no ar, você vai pôr a data que é para ele começar a aparecer publicamente, tá bom? Mas eu vou deixar para hoje, dia 21, porque eu quero ver ele lá no ar, tá? No caso de algumas publicações que elas também foram publicadas no Diário Oficial da União, você pode adicionar aqui aonde foi publicado, para a pessoa conseguir achar com facilidade aqui, tá? Então, você coloca, ó, esse documento, ele também foi publicado no Diário Oficial da União, na seção 2, página, sei lá, qualquer coisa, data, dia 21/8. Ou dia 20, sei lá, 20/8, tá bom? Aí você salva. Quando você salvar, você já vai ter publicado no boletim, tá bom? A não ser que seja uma data mais para frente. Aí ele já vai aparecer aqui para você, ó, visualizar publicações e agendamentos, gerar publicação relacionada, tá vendo? O que é esse visualizar? Você vê onde é que foi publicado o documento, tá vendo? Ó, você consegue alterar os metadados aqui. E o que é esse outro gerar publicação relacionada? É para o caso de ter alteração, que também tem um fluxo lá no nosso fluxo, o capítulo seguinte, o fluxograma seguinte, vai ser o de atualização. E a atualização nada mais é do que você vir aqui nesse botão e fazer a publicação relacionada, que é para retificação, apostilamento ou... Tem uma outra coisa que eu me esqueci o nome agora. Tá? Então, a mudança que você tiver que fazer nessa publicação futuramente, você vai usar esse botão aqui de gerar publicação relacionada para fazer, tá bom? Então, está publicada a nossa portaria, agora a gente vai lá na parte pública, né, do SEI, que é publicações eletrônicas, tá? Vou clicar aqui e entrar aqui nas publicações eletrônicas para ver o documento publicado. Tá? Como não foi a UMA que publicou assim, o DPD-GTIC, vai estar como DPD-GTIC, mas se fosse realmente a UMA, pessoal, ele ia aparecer aqui na lista UMA, tá? Ele ia aparecer aqui no oficial, ele aparece todas as unidades que já publicaram essas publicações eletrônicas aqui, tá bom? Então, eu vou pôr aqui DPD-GTIC, e vou colocar aqui, ó, teste portaria conjunta, que foi o que eu publiquei. Tá? Vamos ver. Ó, apareceram 2 testes, né? Um que é o que eu fiz na semana passada com a Camila, ó, que é regulamento para solicitação de verbas. Tá? Então, esse é o que a gente fez semana passada. E o que a gente fez hoje, já está publicadinho aqui, ó. Teste portaria conjunta. Se eu clicar no número do protocolo, eu consigo abrir o documento propriamente dito, ó. Tá? Então, esse é o documento aqui que nós criamos conjuntamente aí no exercício, tá bom? Aí, vamos supor que eu quisesse fazer uma retificação, apostilamento, tem lá no fluxo. Aqui no fluxo, nós temos o passo a passo de atualização do ato normativo, tá? Então, descendo aqui, cadê o... Então, vai ter que procurar o processo, abre o processo, aí vem aqui nessa parte de criar publicação relacionada, tá? Que é como fazer a republicação, retificação ou apostilamento de uma publicação oficial no SEI, tá? Então, eu entro aqui nesse link para eu ver como que é o passo a passo, tá? Se eu tiver que atualizar.
Quando que eu teria que atualizar uma publicação? Quando tem alguma mudança no conteúdo, tá? E aí, essa mudança no conteúdo pode ser um apostilamento, uma republicação ou uma retificação, tá? Um apostilamento, ele serve para adicionar informações novas de menor importância, ou seja, ele não mexe na essência da publicação. Ele só acrescenta algumas informações novas, mas realmente não modifica a norma propriamente dita, tá? A republicação é para reeditar ou reescrever o texto de maneira parcial ou integral, com mudanças mais substanciais. Tá? Então, essa é a diferença. A republicação, você está mudando realmente o conteúdo. Tá? E a retificação? Ela serve para suprimir, remover ou corrigir informações de menor importância. Então, ao contrário do apostilamento, que você está acrescentando poucas informações, na retificação você está retirando ou corrigindo informações errôneas. Tá? Vamos supor que teve um erro de grafia lá. Você pode usar a retificação. Ou então tem um artigo lá que caiu em desuso. Aí você vai e tira ele, suprime ele. Então, você fez uma retificação. Tá? Então, você tem que fazer o passo a passo. Aí, como é que vai fazer isso? Gerar a publicação relacionada. Vamos seguir aqui, porque eu também não me lembro, porque eu nunca faço esse tipo de coisa, né? Então, eu mesma não lembro nada. Então, ó, vamos lá. Então, teve uma mudança lá na portaria, vamos supor que é uma retificação do artigo 1º que nós vamos fazer. O que nós temos que fazer? Gerar a publicação relacionada. Quando eu gero a publicação relacionada, ele me mostra os metadados, eu vou manter iguais, mas aqui eu posso colocar, por exemplo, né? Alteração no artigo 1º da portaria. Na hora que eu confirmo, o que acontece? Ele cria um novo documento idêntico a esse aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse documento que não está assinado ainda e vou fazer a modificação dele. Eu abro ele, compartilho, aí ele está dando aquele problema dos estilos, pessoal, tá? Mas, o que a gente teria que fazer? Vem aqui no primeiro artigo, vamos fazer de conta que é esse aqui. Eu vou escrever aqui, alteração do artigo. Gente, para fazer as alterações, tem que seguir as diretrizes da Copran, tá? Vocês têm que ir lá naquele documento do passo a passo aqui das diretrizes, ó. Esse é esse aqui. Não, não é esse, é o outro. Que é essa portaria 6285, tá? Vocês têm que vir nessa portaria aqui. E aí tem tudo aqui para vocês, ó. Parte e estrutura do ato normativo, como é que faz, as siglas, ó. Portaria de pessoal não é diferente. Como que é para fazer a data de criação, ó. Exemplos. Ó, imagenzinha de exemplo aqui. Como que é que faz a ementa? Explícito, inicia, lá. Como que faz o preâmbulo, tá? Parte normativa, como é que faz? Tem tudo, é importante vocês verem pelo menos uma vez e ir consultando sempre que precisar fazer alguma coisa, alguma alteração, tá bom? Parte final. Da redação do texto, ó. Como é que constrói o texto? Sujeito, predicado, para lá. Tem tudo certinho aqui, ó. Tá? Ordem lógica, formatação dos atos normativos. Usar fonte calibre computador. Não tem como fazer de outro jeito. No C, o C é sempre fonte calibre. A revogação. Aí tem aqui revogação. Como é que funciona a parte de revogação? Ó, correção dos atos normativos. Tá vendo? Quando um ato normativo é publicado no SEI, não é possível deletar, cancelar ou substituir, sendo necessário fazer uma
atualização, apostilamento, retificação, republicação. As correções devem ser feitas com orientações constantes nesse link, tá aqui o link, é aquele que nós estamos fazendo. Revogação total, explica como que faz. Ó, como é que você faz a substituição? Revogação parcial, aí explica certinho como que é para fazer, tá? Eu não vou seguir lá, eu vou só dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, eu pus aqui alteração do artigo, tá? Aí eu salvei. Ó. Alteração do artigo, tá bom? Então, esse daqui é o artigo 1º que mudou. Eu fiz o texto lá, segui direitinho as diretrizes, e agora teria que assinar de novo, né, esse novo documento, que é uma cópia com uma pequena modificação, a Claudinha e a Camila, tá? Mas eu vou assinar só para simplificar, para ficar mais rápido, porque já são 11 horas, tá? Então, assinar. Aí eu vou assinar o documento, faz de conta que Claudinha e a Camila já assinaram, tá beleza? Nova versão. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou lá nas publicações eletrônicas. A tela parou de ser compartilhada, tá, Eliane? Sim, estou entrando. Obrigada, Bruno. Vou entrar lá nas publicações. Agora vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, eu entrei aqui nas publicações eletrônicas. E aí, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Ah, peraí, eu esqueci de republicar. Volta aqui, volta aqui. Ó, não é só assinar, tá, pessoal? Tem que republicar aqui, ó. Agendar a publicação. Então, vamos fazer de novo o mesmo processo. Aí, a imprensa nacional já foi colocado lá no anterior, né? Aí, se tiver a retificação publicada na imprensa nacional, eu ponho de novo aqui, né? Só que seria outra data, óbvio, né? Pronto, agora sim. Ah, seleciona um motivo. Por que que foi feita a atualização? Retificação, né? A gente mudou o artigo. O primeiro artigo. Foi isso? Nós fizemos uma mudança no primeiro artigo. Então, é uma retificação. Pronto. Ah, agora sim. Agora ficou publicado, ó. Tá? Publicou lá. Vamos lá na... Compartilhar esta guia. Ah, agora sim, ó. Como, então, vocês sabem que teve uma atualização usando retificação, apostilamento ou republicação? Tá aqui, pessoal, ó, em ações. Não sei por que chama esse nome, tá? Mas é assim que é, tá? Então, ações, ó. Consultar publicações relacionadas, tá? Então, esse verdinho aqui, eu acho uma coisa pouquíssimo intuitiva. Eu vou mandar eu estou tentando achar, que agora a gente tem um suporte, né, do governo federal em relação ao SEI. Houve um acordo entre o SEI e o TRF, a gente tem uma plataforma de suporte. Então, eu vou mandar essas questões para eles, tá? Por quê? O que que seria o certo? Tem que estar escrito aqui, você acha a pessoa que é cidadão, vai chegar aqui e vai olhar, ele não sabe o que é isso, ele nem vai olhar isso aqui para ver, consultar publicações relacionadas, você não vai saber o que é. Então, é um negócio complicado, tinha que estar aqui publicações relacionadas, ou modificações, ou retificações da publicação, tinha que ter um nome mais mnemônico, mais fácil, mais intuitivo para a pessoa perceber que teve mudança. Mas vocês, pelo menos, sabem, tá? Que quando tem alguma mudança, é aqui que vocês têm que clicar, consultar publicações relacionadas. Quando você clica ali, vai aparecer aqui, ó, essa caixinha, tá? Ó, esse é o original, foi publicado, tá? Que é, ó, 444050. E esse é a retificação, tá? Que não foi modificado, talvez eu
pudesse até colocar uma modificação aqui, eu colocar aqui do lado, retificação. Vamos ver se dá certo, se eu coloco ele. Ó, aí, o que eu fiz aqui? Eu entrei nos metadados. Vou escrever aqui, ó. Vamos ver se ele deixa, né? Ah, não deixa, ó. Ele ia escrever antes. Mas, provavelmente, se eu escrevesse antes de republicar, ele deixaria eu colocar aqui. Vamos fazer uma segunda versão, vai. Só para poder... Acho que eu vou até colocar isso lá no... Ó, eu escrevo aqui. Retificação. Assinar. Espera aí que eu vou voltar já. Pronto. Agora ele ficou com o escrito aqui, tá vendo? Ó, retificação. Tá? Ó, antes de eu publicar, eu ainda consigo modificar isso aqui. Tá? Ctrl assim, que só tá. Pronto, beleza. Aí eu vou publicar. Ó, agora sim, tá vendo? Ô, Cardoso, coloca lá na listinha de coisas a fazer, para eu entrar no manual da como fazer a republicação, para eu adicionar isso, para a pessoa colocar nos metadados, escrito o que é na descrição. Entendeu? Que aí, ó, se você colocar aqui, ó, você consegue diferenciar uma da outra, tá vendo? Você vai saber que essa é a original e que essa aqui é a retificação. Então, é importante ter essa... Vou até fazer um print da tela, porque é uma coisa interessante. Tá? Deu para entender, pessoal, como que é, então, essa retificação? E aí é isso, aparece aqui no... Cadê o dia página? Então, aparece aqui como publicações relacionadas, né? Tá? E aí você sabe que teve uma mudança lá naquele ato normativo, tá bom? Acho que é isso, então, pessoal. Aí eu não sei qual que é a frequência que vocês fazem esses atos normativos, tá? Supondo que vocês têm unidades abaixo de vocês, que são subordinadas às unidades de vocês, tá? Eu acredito que uma boa parte de vocês tenha, né? Assim, tenha, as secretarias todas têm. Então, esses departamentos que são vinculados a vocês, eles têm que fazer a solicitação para vocês para publicar portarias e instruções normativas, tá? Eles próprios não podem publicar. Então, vamos supor que o departamento de não sei o que quer publicar uma portaria lá, de uma instrução normativa, ou uma instrução normativa. O que ele vai fazer? Vai solicitar para a unidade acima dele, que é a UVR, né? Aí vai solicitar para essa unidade que ela faça a publicação da portaria. Então, eles têm que enviar uma minuta, tá? Então, no caso aqui, ó. Você está lento hoje, hein? Ó, aqui é a produção do ato normativo pela UVR, tá? Esse primeiro fluxograma. O segundo fluxograma é esse que nós vimos agora, a atualização do ato normativo pela UVR. Tá?
E o terceiro fluxograma é a produção pela UNBR, que é a unidade não vinculada à reitoria. Então, qual é a diferença nesse caso? Eles vão fazer a mesma coisa, vão procurar um processo, abrir um processo novo, incluir o documento. Só que o documento que eles vão incluir não é a portaria conjunto, sonomativa conjunto, e sim a minuta, tá? Eles têm que ser educados, sempre enviar para vocês a minuta da portaria, para vocês fazerem a portaria. Então, vocês têm que aprovar aquela portaria. E aí vocês publicam e eles vão utilizar o link da portaria. Então, como é que seria aqui para usar o link? Vamos entrar aqui nessa página. Clico aqui nesse link aqui do documento, aí eu venho aqui na publicação. Essa publicação aqui, ela tem um link, tá? É isso aqui, ó. Vou abrir um documento de Word aqui. Ó, então, o que que eu faço? Eu copio esse link, ó. Isso aqui é o link que vai direto para aquela portaria, tá? Normalmente, o link, ele é uma coisa padronizada até aqui, ó. Ele é padronizado até aqui e daqui para frente, ó. Tá? O que que vai mudar? Esse numerinho aqui, ó. Esse numerinho 5333 é o número daquele documento que é a portaria, tá? Então, isso aqui é um link permanente para aquela publicação. E sempre que a pessoa quiser entrar nela, tem que usar este link aqui. Tá bom? Beleza? Então, é isso. E aí, vocês, como o VR, vocês vão fazer o ato normativo a partir da minuta que é enviada pela UNBR e vão mandar para eles de volta esse link para eles poderem publicar no site deles. Tá bom? Acho que é isso, então, pessoal. Hoje não teve muitas dúvidas, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, pessoal, lembre que vocês podem entrar. Você põe para eles o link aí da Central de Serviços, da nossa página lá, do nosso formulário. Vocês podem entrar em contato com a gente pela Central de Serviços, tá? Sempre que é o começo de algo, é mais complicado da gente entender como funciona, é mais difícil, então vocês vão ter dúvidas, podem ir pela Central de Serviços, tá? A gente não faz atendimento por e-mail, porque a gente precisa ter o controle dos indicadores de atendimento que a gente tem, por isso que a gente atende todo mundo pela Central, tá bom? Então, é Central de Serviços na categoria C. E aí lá tem as subcategorias para vocês escolherem, vocês enviam suas dúvidas e te respondem no máximo em 2 dias úteis. Tá bom? E se vocês também perceberem dificuldades, coisas que não estão funcionando, que nem aconteceu com a gente agora, né? Uma coisa lamentável que o navegador deu problema, não mostra a formatação. Acontece essas coisas, gente. Isso daí faz parte da tecnologia, tá? Então, não se preocupe muito com isso. Se acontecer, manda para a gente que a gente vai tentar resolver. Sabe? A gente não sossega enquanto a gente não resolve, tá bom? E agradeço a participação de vocês e fica aí disponível o treinamento para vocês acessarem lá no YouTube, tá bom? Obrigada, Claudinha, bom te ver. Saudades. Beijo. É isso aí, pessoal. Obrigada, viu? E permanecemos à disposição, tá bom? Sempre que vocês precisarem, estamos ali na Central de Serviço para atender vocês. Posso fechar aqui? Posso desligar? É isso, acho que pode. O pessoal está agradecendo, né? É Tá. isso. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigada, viu, Eliane? Obrigada, Marta. Obrigada. Obrigada, viu, Ju? Obrigada por você ter acompanhado. Obrigada a vocês. Obrigada. Valeu. Até. Tchau.